Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível e atual para que todos possam compreender da melhor forma. Bom, e a nossa história de hoje está lá em Juízes, no capítulo 15. E é o seguinte, após os episódios lá envolvendo Sansão, a esposa dele, os filisteus, né, parece que o romance acabou, né? Sansão antes ficava flertando lá com os filisteus, com as meninas de lá, aquela coisa toda, mas parece aí que as relações estavam arranhadas. Arranhadas não, muito arranhadas, né? Ele até tentou se reconciliar lá no versículo 1, né? Ele pensa melhor, esfria a cabeça e fala assim, não, a mulher, enfim, me traiu, mas eu gosto dela, vou tentar começar ali do zero, né? Vamos começar de novo, né? Vamos tentar alguma outra coisa. Aí ele pega, leva um cabrito, né? Que provavelmente devia ser do rebanho dele, sendo que do rebanho do pai dele, né? Porque Manoá também usou esse mesmo artifício. Quando o anjo foi anunciar lá a gravidez dessa esposa, né? Que viria Sansão, né? Manoá também, pai de Sansão, ele oferece um cabrito ao anjo, né? Então, Sansão provavelmente pegou lá do rebanho do pai um cabrito e já ia levando, levou para o seu sogro, aquela coisa toda, para se reconciliar com a sua esposa, mas parece que chegou lá e ele foi barrado. Ele falou, não, olha, já era amigo, a sua esposa agora foi dada para o seu melhor amigo, eu achei que você não ia voltar mais, né? E já foi, já era. Se quiser me chamar a irmã dela mais nova, tá aí, ela é uma boa menina também, né? Mas a sua esposa mesmo já dei para outro. E aí no versículo 3 a gente nota que ele se sentiu triplamente traído, né? Primeiro pela sua esposa, que entregou aos filisteus, né, lá o enigma, né, a resposta sobre o enigma que ele tinha dado, né? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura e tal. E ela entregou para os filisteus e aí, embora ela também estava sendo pressionada, né, estava sendo ameaçada de morte, mas ele não sabia disso e achou que ela traiu ele. Depois, pelo seu próprio sogro, que entregou sua esposa para outra pessoa. E terceiro, pelo seu amigo, que era amigo e mesmo assim desposou a esposa dele. Enfim, então ele saiu dali muito chateado, né? E, enfim, aí de agora em diante ele declarou guerra aos filisteus, né? Então aí começa aquele toma lá, dá cá, né? Começa aquele eu te faço, você faz. Ele não sei como ele conseguiu capturar 300 raposas, é raposa beça, né? Ele conseguiu capturar 300 raposas, amarrou uma tocha ali, uma no rabo da outra, né? Ou seja, 150 duplas de raposas e amarrou uma tocha no meio entre um rabo, a ponta de um rabo de uma, a ponta de um rabo do outro e soltou na seara dos filisteus. Aí foi aquela festa, né? Queimou o trigo, queimou os cereais todo, queimou até as uvas, né? E até as oliveiras, né? A coisa foi maior do que ele imaginava. A coisa foi feia, meu. Deu um prejuízo enorme aos filisteus. E aí os caras também ficaram pistola, né? E falaram assim: ah, é? Beleza. Ele foi lá na esposa dele, queimou a casa da esposa dele com ela dentro e seu sogro. Matou os dois, né? Aquela coisa toda. Acabou com tudo e tal. Aí Sansão falou assim: ah, é? Então, tá, você que matou minha esposa, então? Então tá bom. Aí ele foi lá e matou as pessoas que tinham matado a esposa e o sogro dele, né? E ele deve ter feito uma carnificina danada lá, porque depois ele foi para uma caverna se esconder, para se acalmar, né? E acredito até que, assim, semelhante ao Hulk. Acredito até que o Hulk deve ter sido inspirado em Sansão, né? Porque ele ficava irado, perdia a linha, depois ele tinha que se acalmar. Depois a gente foi lá para a caverna ficar, dar uma respirada, acalmar, né? Voltar ao David Banner, né? Ficar tranquilinho, mais suave na nave. Só que os filisteus não iam deixar isso barato, né? Juntou um exército, invadiu a tribo de Judá, né? Lá o território de Judá, que eles já dominavam, por sinal, e falou assim: olha só, ou vocês me entregam Sansão, ou a gente arrasa com tudo aqui. Aí o pessoal de Judá também se viu numa sinuca de bico, né? Já não gostava lá muito de Sansão, né? Porque, enfim, já não ia muito pra cara dele mesmo. Então falaram, eles foram lá, reuniu lá uma turminha singela, uma turminha assim de poucas pessoas, apenas 3.000 homens, né?
3.000 homens foram lá e convencer Sansão a se entregar. E aí Sansão percebeu que realmente estava sozinho, né? No versículo 11, se não me engano. Sim, versículo 11. Sansão percebeu que estava sozinho, né? Porque ele já tinha declarado guerra aos filisteus e vice-versa, e agora ele percebeu que os próprios patrícios conterrâneos, né, não o apoiavam. Ao contrário, tinham até medo dele. Tanto que enviaram 3.000 para poder levá-lo, entregá-lo nas mãos dos filisteus. Na verdade, até o mesmo próprio Sansão tinha medo de si mesmo, né? Porque eles os fez jurar que eles não iam atacá-los, né? Ele ia com eles. Se eles, né, no caso, o pessoal da tribo de Judá não o atacassem, né? Porque ele não estava temendo por sua própria vida, mas pela vida dos seus próprios conterrâneos, dos seus próprios patrícios, né? Ele tinha medo do que ele se tornaria quando tivesse sendo atacado e a raiva dele subisse. Mas aí os caras prometeram, não, a gente só vai te amarrar de boa e te entregar para os caras, né? Essa coisa de 3.000 é só para a gente, que a gente um fazendo companhia pro outro, né? Aí aquela coisa, e a gente aí acabou juntando 3.000, ó, que coisa, né? Deu gente a beça, né? Que legal. Mas a gente só vai te amarrar e entregar para os homens. Tranquilo, beleza, combinado. E Sansão pacificamente foi com eles. Foi com ele, foi entregue aos filisteus, que devia estar em maior número ainda, não sei bem, né? A Bíblia não fala. Mas quando estava no meio do caminho já de posse lá dos filisteus, o Espírito do Senhor se apossou dele, como sempre. Ele achou uma queixada de jumento assim no chão, né? Uma carcaça de jumento lá, pegou e começou a guerrear, né? Soltou as cordas como se fosse nada e começou a lutar contra os filisteus, né? E enquanto ele lutava, ele ia falando, enfim. E com aquela queixada de jumento na mão apenas, ele matou 1.000 homens. 1.000 homens. 1.000 homens ele conseguiu. Porque, e talvez até mataria mais, porque provavelmente muitos fugiram, né? Porque não aguentava um cara, um sujeito só, contra 1.000 homens, né? 1.000. Fora os que, obviamente, fugiram, que talvez deve ter sido até em maior número. Aí, depois que ele matou aqueles 1.000 homens, né? Tal, aquela coisa toda, né? Aí ele falava enquanto matava aquela coisa, pá, matava tal, papapá, tal. E aí, finalmente, né, ele foi reconhecido como Salvador de Israel, né? Finalmente, depois que ele matou aqueles 1.000 homens, aí os caras falaram assim, o cara é diferencial mesmo, acho que esse aí pode ser o nosso juiz, né? Porque depois de 40 anos sob o jugo dos filisteus, né, finalmente apareceu alguém que seria capaz, né, de que era páreo, né, para os filisteus. E esse alguém era apenas uma pessoa, e ele sozinho fazia o serviço. Então não teve jeito, ele foi reconhecido como juiz de Israel e julgou, né, a Israel por 20 anos. Né? Na verdade, ele foi o último juiz de Israel por 20 anos. Então, Sansão julgou a Israel apenas finalmente, depois desse episódio aí dos 1.000 com a queixada de jumento, ele foi reconhecido como tal, né, como juiz de Israel. Enfim, e é interessante como Deus vê o potencial das pessoas, né? O potencial. Apesar dele ser relapso, apesar dele violar, né, as leis do nazirato, como porque ele ser nazireu, apesar dele dar margem, né, dele ser movido pelas paixões, que era a sua maior fraqueza, mas Deus viu nele um potencial para ser um juiz de Israel, com tudo isso. Assim como ele viu com Moisés que era gago, né, em Josué, que era velhinho, né, em Gideão, que era descrente, né, ou até mesmo Baraque, que era medroso, enfim, em todas essas pessoas que tinham defeitos terríveis, Deus via além, né, ele via o potencial de cada um, né? Enfim, então Sansão não era diferente. Ele era relapso, ele era imaturo, às vezes, ele era impulsivo, e dado às paixões carnais, mas Deus viu nele algum potencial para julgar o seu povo. E ficou lá por 20 anos julgando Israel. Mas depois desse episódio aí, né, ele vai se deixar levar pelas suas paixões. A sua maior fraqueza eram realmente as paixões carnais, as mulheres.
e isso vai causar a sua ruína, né? Ele era juiz de Israel, já haviam várias mulheres à disposição dele, né? Mas ele gostava das piores, assim. Aquela mulher que tem dedo podre para escolher homem, como dizem por aí? Sansão realmente era o contrário. Ele tinha um dedo podre para escolher mulher. Ele não gostava das certinhas, das responsáveis. Ele gostava das piores mulheres, né? Aquelas das prostitutas, dasquelas. Não que uma prostituta teve um caráter, mas ele gostava mesmo daquelas que tivessem um caráter mais duvidoso possível. Eram essas que o atraía. E essa também foi a sua ruína, como veremos a seguir. Só que isso já é um assunto para uma outra história. E no mais, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva, dê o seu like, compartilhem com alguém. Enfim, fique com Deus e pense nisso.